Capítulo 2, segundo dia. A roupa do cristão. Conta-se que um famoso líder religioso foi convidado para um banquete e viu-se sentado ao lado de uma mulher extremamente bonita que usava um vestido com um decote muito grande. Ele se apresentou a ela e, em seguida, ofereceu-lhe uma maçã. Ela ficou um pouco surpresa, mas ele explicou com um sorriso. Foi só depois que Eva comeu a maçã que ela percebeu que estava nua. Obviamente, sabemos que não era uma maçã a fruta que Eva comeu, mas aquilo serviu bem para apresentar um princípio. Poucas coisas no meio cristão têm produzido mais problemas do que a questão das roupas. Os problemas vêm tanto pelo exagero do conservadorismo como pelo exagero do liberalismo. Certamente a palavra de Deus tem algo a dizer a respeito de roupas e precisamos ser irrepreensíveis nessa questão. Primeiro, o significado da roupa. Para cobrir. Sempre que estudamos um assunto na palavra de Deus, devemos considerar o seu começo. O princípio hermenêutico da primeira menção diz que a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia determina em linhas gerais o seu sentido no resto das Escrituras. A primeira menção de roupa está em Gênesis 3. Antes da queda, o homem e a mulher estavam nus. Não havia a necessidade de roupa, porque não havia o pecado. É o pecado que produz a necessidade de cobertura e proteção. Depois da queda, porém, Adão e Eva procuraram se cobrir com folhas de figueira. Gênesis 3:7. Assim, o significado básico da primeira menção das roupas é cobertura. Elas foram feitas para cobrir. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3:7. Assim, precisamos dizer aos novos convertidos que o propósito das roupas é cobrir. Se houver alguma roupa que tem o propósito de mostrar, está fora do padrão de Deus. Um bom sinal é quando a pessoa sente pudor de mostrar o seu corpo. Mas quando alguém deliberadamente quer mostrar-se, isso demonstra que nem mesmo o pudor mais básico ela possui. É preciso ter muito cuidado com roupas transparentes ou com roupas que precisam de anáguas e outros acessórios. E nem vou mencionar as roupas decotadas, com as costas descobertas ou com as pernas completamente à mostra. Todos esses tipos de roupas estão carregados de sensualidade e possuem o objetivo de mostrar o corpo. Um sinal de que uma roupa é imprópria é quando estamos conscientes dela o tempo todo. Se uma pessoa vestir uma roupa e ficar se lembrando dela o tempo todo, então essa roupa não é apropriada. Se é preciso ficar puxando a saia e o decote o tempo todo, então a roupa está errada. Não devemos pensar que é coisa pequena a questão das nossas roupas, pois elas afetam o nosso testemunho diante de Deus. A roupa do cristão deve cobrir e nunca mostrar. Esse é o primeiro critério que você deve considerar quando usar uma roupa. Pergunte a si mesmo: esta roupa está cobrindo ou mostrando o meu corpo? A queda de Noé. A queda de Adão foi estar nu e de se vestir, mas a queda de Noé foi estar vestido e desejar voltar a estar nu. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Gênesis 9, 20 ao 21. Se hoje as pessoas tentam mostrar o corpo, estão caindo da vontade de Deus, assim como aconteceu com Noé. O mais sério, porém, é que o filho de Noé foi amaldiçoado por olhar a nudez. A nudez atrai maldição. Mas o que dizer dos que praticam o nudismo? Não há possibilidade do nudismo ser uma prática cristã, pois seria a presunção do homem tentar voltar a ser inocente. Além disso, todo nudista sabe que não pode jamais olhar as partes íntimas do outro. É uma grande hipocrisia. Os praticantes do nudismo vestem uma espécie de roupa virtual, já que não podem olhar para o que todos estão mostrando. A cobertura do sangue. A roupa do israelita cobria todo o seu corpo, ficando de fora apenas as mãos, os pés e a cabeça.
Dessa forma, em Levítico 14:14, lemos que apenas essas partes eram cobertas pelo sangue. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Levítico 14:14. Uma vez que o resto do corpo estava coberto pela roupa, vemos que apenas essas partes precisavam ser cobertas pelo sangue. Disso concluímos que a roupa tem um significado espiritual. O maior sinal de decadência moral de um povo é a forma como ele se veste. A roupa na adoração. Deus ordenou que o altar de adoração não poderia ter degraus para que a nudez de ninguém pudesse ser vista. Em outras palavras, o Senhor ordenou que se alguém fosse fazer um altar, não deveria construí-lo tão alto de modo que, ao vir adorar, as pessoas que estivessem embaixo pudessem ver suas partes íntimas. Nem subirás por degrau ao meu altar para que a tua nudez não seja exposta. Êxodo 20:26. Veja que o Senhor está falando de uma nudez involuntária. Mas o que dizer quando irmãos vêm ao culto para adorar deliberadamente seminus? Devemos ter pudor em todos os lugares, mas principalmente quando participamos de um culto de adoração? Evidentemente, você pode adorar a Deus como quiser em sua casa e dentro do seu quarto. Mas tratando-se de um culto público, você precisa se vestir de forma respeitosa. Algumas pessoas, querendo se passar por sinceras e despojadas, vão adorar no culto da igreja de qualquer maneira, mas isso é agredir o bom senso. Cada ocasião possui uma roupa apropriada. Uma é a roupa de dormir, outra a roupa de ir para a praia, outra a de ir trabalhar. E certamente é uma maneira de ir ao culto. Ir ao culto, como quem vai à praia, mostra desrespeito e falta de bom senso. Não digo que deveríamos ir ao culto vestidos de forma luxuosa, mas alguma honra precisa aparecer. Não nos vestimos para nós mesmos, mas para a honra dos outros. Uma pessoa que vai a um casamento mal vestida desonra os noivos e a sua família. O rapaz que vai ao culto com uma calça caindo, mostrando as nádegas, desonra aos irmãos e a Deus. É lamentável ser convidado a orar com a irmã do lado e vê-la com um decote mostrando os seios. É desconfortável estar sentado ao lado de alguém com as coxas à mostra. É patético ver homens saltando no louvor mostrando a cueca, pois as calças não se firmam. Toda indecência é falta de respeito e irreverência. O primeiro critério, portanto, é muito simples. Roupas devem cobrir e nunca mostrar. Use esse critério para avaliar suas roupas. Se alguma delas foge ao padrão, procure um meio de consertá-las. Se não for possível, descarte. 2. A roupa como lepra. Um cristão verdadeiro jamais quer associar-se com algo que seja essencialmente maligno. Algum tempo atrás, foi divulgado que certa marca de jeans era mantenedora de uma seita satânica. Os irmãos imediatamente boicotaram a marca para não se verem financiando algo do maligno. É uma boa ideia, realmente, evitar uma roupa que tenha essa finalidade. Mas será que é a forma como uma roupa pode ser contaminada espiritualmente? Creio que não. Todavia, as Escrituras afirmam que as roupas podem ser contaminadas pelo pecado. Na palavra de Deus, a lepra é um símbolo do pecado, assim como as roupas simbolizam nossa conduta. O Senhor disse, por exemplo, que as roupas sacerdotais eram para glória e ornamento. Êxodo 28:2. E nós mesmos estamos hoje tecendo nossas vestes espirituais com os nossos atos de justiça. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19:8. Em Levítico 13:47-59, lemos a respeito de haver lepra na roupa. Como a lepra é um símbolo do pecado, concluímos que uma roupa pode ser contaminada com o pecado. A orientação dada pelo Senhor ali é que algumas roupas podem ser recuperadas, talvez com alguma mudança,
mas há outras que devem ser destruídas porque não têm recuperação. No Novo Testamento, Judas afirma que as roupas podem ser contaminadas pelo pecado. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas 1:23. Em quais circunstâncias uma roupa pode ser contaminada? Creio que isso pode acontecer de duas formas. Em primeiro lugar, temos aquela roupa que foi usada para fins pecaminosos, como as roupas usadas por prostitutas, travestis ou para participar de algum ritual maligno. Definitivamente, tais roupas devem ser destruídas. O segundo caso é aquela roupa que foi usada numa ocasião de pecado. Ainda que ela mesma seja uma roupa normal, uma determinada roupa usada para a prática de um determinado pecado traz em si uma lembrança e uma consequente tentação. Essa roupa deve ser eliminada. Precisamos trazer nossas roupas diante de Deus e saber sua vontade a respeito de cada uma delas. 3. O princípio da diferenciação. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que fizer tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5. Esse texto tem sido usado no decorrer dos anos para provar que as mulheres não devem usar calças compridas. Entretanto, não é o que o texto condena, mas sim o travestimento e a indiferenciação. Para mim, parece bem evidente que existe calça para homens e calça para mulheres. A diferença está bem clara. No entanto, precisamos evitar usar roupas andrógenas, ou seja, roupas que não têm um gênero definido. Deus abomina o unissex, a indiferenciação entre homem e mulher. A tendência do mundo é produzir uma roupa que seja usada tanto por homens como por mulheres, como é o caso da camiseta e certos tipos de calças. Cada um precisa avaliar se a roupa que está usando possui um gênero definido. Se não possui, é melhor deixá-la de lado. O homem que veste uma roupa própria de mulher ou uma mulher que veste roupa própria de homem está fazendo algo que desagrada ao Senhor. 4. Vestir-se com decência. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouros, aparato de vestuário. Seja, porém, o do homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3:4. O alvo aqui não é proibir as mulheres de se enfeitarem, mas mostrar que a preocupação primária não deve ser com o exterior, e sim com a vida espiritual. Creio mesmo que ficar desarrumada pode ser um sinal de uma vida pessoal desleixada, mas tenha cuidado para não viver em função da roupa. Seja cuidadoso para que a roupa não seja a sua marca pessoal, mas o seu caráter santo. Cuidado com o exagero. As pessoas veem primeiro você ou a sua roupa? Não é da vontade de Deus que a mulher seja negligente com a sua aparência, mas ele também não deseja que ela viva em função dela. A roupa é secundária. Veja que o vaso deve apenas realçar as flores. Nossas roupas devem realçar nossa personalidade. Se alguém vê a roupa e não a pessoa, então tem algo errado com a roupa. Há, porém, muito espaço para a liberdade pessoal. Os crentes não precisam se vestir todos da mesma maneira. Há espaço para criatividade, beleza e bom senso. As irmãs também não precisam usar o tecido mais barato e vagabundo. Elas podem se vestir bem sem agredir o pobre. João Batista vestiu-se de pelos de camelo, mas Jesus usava uma túnica sem costuras, a melhor de sua época. Assim, o princípio básico é liberdade, tanto para escolher o estilo quanto ao material. 5. Vestir-se com modéstia e bom senso. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres
que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2, do 9 ao 10. Eu vivi durante um ano em Londres nos anos 90. Naquela época, era impressionante como muitos londrinos se vestiam e se penteavam. Era algo tão extravagante que os turistas tiravam fotos dos transeuntes na rua. Não havia preocupação com harmonia ou beleza, mas apenas com o exclusivo e exótico. Era um festival de aberrações. Na casa de Deus, porém, o princípio básico é o bom senso. Existem roupas que são insensatas, não somente por serem sensuais, mas por serem extravagantes e ostensivamente caras. Cada um deve se vestir de acordo com a sua posição. Um executivo precisa se vestir apropriadamente de modo a honrar a sua posição. Vestir-se de maneira pobre quando se é rico chama mais atenção do que o contrário. Também sendo muito pobre e vestir-se como muito rico é algo presunçoso. O bom senso também nos diz que precisamos nos vestir de acordo com a ocasião e o lugar. Precisamos ter o bom senso de perceber que uma é a roupa do casamento e outra a do acompanhamento. Uma é a roupa de ir ao culto da igreja e outra de ir jogar bola. Cada coisa a seu tempo e no seu lugar. Também é bom senso vestir-se de acordo com a idade. Cada um de nós deve honrar a Deus vestindo-se de acordo com a sua idade. Adolescentes devem se vestir como tais, e assim por diante. Coisa patética é ver anciões se vestindo como adolescente. Homens que agem assim nunca deveriam governar na casa de Deus, pois a roupa denuncia o seu caráter imaturo e superficial. A palavra de Deus nos mostra que a nossa roupa representa o nosso caráter. Roupas sem modéstia, sensatez e decência mostram o caráter de quem as veste. 6. Nossas roupas devem ter o selo do Espírito Santo. Nossas roupas precisam ser santificadas. A marca da unção e do selo do Espírito Santo precisa estar sobre elas. Quando Deus mandou que Arão fosse ungido, ele ungiu a Arão e também as suas roupas. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e os aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as suas vestes. Levítico 8:30. Veja que tanto o homem como a sua roupa foram ungidos. Parece claro que nossas roupas precisam também ser consagradas a Deus totalmente. Algumas pessoas querem ignorar essa questão dizendo que Deus não se importa com o que vestimos. Dizem que Deus olha apenas para o interior. É verdade que a prioridade de Deus é o interior, mas ele de forma alguma despreza o exterior. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Números 15, 37 e 40. A vontade de Deus é que as nossas roupas tenham um estilo celestial e lembrem as coisas celestiais. Nossas roupas devem nos lembrar da nossa santidade diante de Deus. O Senhor mandou que os filhos de Israel vestissem roupas que tivessem algumas características. Em primeiro lugar, deveriam ter um cordão azul nas borlas. O azul era para lembrá-los das coisas do céu. Ao se lembrarem disso, prestariam atenção ao Senhor e viveriam de maneira santa. A roupa era para lembrá-los de quem eles eram e para onde estavam indo. Anos atrás, assisti um filme chamado O Diabo Veste Prada. Você certamente sabe que Prada é uma marca italiana de roupas conhecidas pelo design original e linhas de produto de luxo. Até então, eu não sabia sobre essa marca, mas passei a observar seus vídeos comerciais. Curiosamente, percebi que eles mostravam lugares lindos, mulheres exuberantes, supostamente usando Prada. Carros e barcos supermodernos, mas não mostravam suas roupas nem sua linha de produto.
Obviamente, eles não estavam vendendo roupa, eles estavam vendendo status, prestígio e imagem. Porque é exatamente disso que se trata nossas roupas. Suas roupas falam de você, do seu compromisso com Deus e sua vida de santidade. Não sei se o diabo veste Prada, mas eu sei que nós precisamos vestir algo que nos faça dignos de andar ao lado de Cristo.